Então vamos lá, time. Nesse vídeo, a gente vai utilizando Selenium, tá bom? Porém, a gente vai utilizar um outro framework para ajudar, que se chama WebDriver.io, tá bom? Esse framework é muito utilizado pelas empresas, principalmente voltadas a JavaScript. Óbvio que se você trabalhar com outra linguagem, por exemplo, se você estiver trabalhando com Ruby, provavelmente você vai utilizar Selenium com Capybara, ou Capybara, ou Capybara, como muita gente chama. Talvez se você estiver, por exemplo, trabalhando com Python, você também vai trabalhar, por exemplo, com Robot Framework Selenium, tá certo? Isso pode acontecer. Da mesma forma que pode ser Robot Framework também com Playwright. Porém, nesse vídeo, como a gente está trabalhando com JavaScript, eu vou utilizar o WebDriver.io. É uma ferramenta super conhecida no mercado. Além disso, ela tem um padrão muito parecido com as outras ferramentas, o que ajuda no aprendizado, tá bom? E caso você participe de uma entrevista, você pode sim falar que você entende já como funciona o Selenium. Caso você não tenha necessariamente trabalhado, você pelo menos vai entender como que o Selenium funciona, para que ele serve e para que o WebDriver.io serve também, tá bom? Então eu espero que vocês gostem e a gente vai começar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é mexer aqui, a gente vai entrar na documentação no WebDriver.io. Então, para você que não sabe qual que é o site do WebDriver.io, é esse daqui, basicamente aqui que você tem que pegar para começar com o projetinho, tá bom? E galera, é super simples. O que que a gente vai fazer? Primeiramente, caso você queira aprender a fazer o setup literalmente aqui na página, você também pode ver o vídeo, tá? Do WebDriver.io. Ele literalmente ensina como você faz o setup do zero, mas ele não ensina você como utilizar, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que ver aqui, antes de começar já os passos dessa parte aqui, é o Systems Requirements. A gente tem que ver o que que a gente tem que ter instalado. Então, ó, ele pede aqui, ó, você vai precisar de Node.js instalado. Instalar uma versão 16 ou acima, tá bom? Que, inclusive, eu acho que a versão que tá atualmente é 20, a que eu tô usando é 18, deve ser alguma coisa assim. A gente pode até alterar isso. E aí, aqui ele tá falando que a gente tem que utilizar a estável, né? A versão estável, ok? Perfeito. Então é só isso que a gente precisa. Então vamos subir, vamos lá para cima e vamos começar a ver o que que a gente tem que fazer. Ó, aqui ele já está mostrando. E uma coisa bem legal que eu notei do WebDriver.io é que enquanto você está fazendo o setup, você pode escolher as opções que você faz, tá bom? Uma coisa muito legal que o WebDriver.io faz, ele tenta criar o projeto sozinho para você, mesmo antes de você pedir qualquer coisa. Óbvio, ele vai seguir ali as opções que você coloca, porém ele vai criar o projeto com alguns padrões já. Isso é bem legal, isso adianta bastante coisa. E por que que eu tô falando isso? Porque trabalhar com Selenium é conhecido por ser um pouquinho mais chato, porque você tem que fazer umas configurações a mais. Porém, pelo que eu entendi, o do WebDriver.io ele toma conta de bastante coisa padronizadamente, tá bom? Eu falo isso porque teve um tempo atrás que eu precisei fazer um projeto aí utilizando Java e Selenium, né, para demonstração, e foi muito chatinho de fazer. Então, o WebDriver.io aqui ele toma conta disso. Então vamos lá, o que que a gente precisa fazer? Vamos começar aqui, ó. Para adicionar o Full WebDriver Setup em um projeto já existente, né? Então a gente está falando aqui, como transformar o projeto, né? Se você está começando um projeto, você pode rodar isso daqui. Então vamos lá. Então vamos fazer isso, tá certo? Como que a gente vai fazer? Eu já abri aqui o nosso VS Code bonitinho, vou aumentar ele. E agora eu vou abrir o nosso terminal. Vou me utilizar do Bash, tá? Eu vou alterar aqui e vou me utilizar do Git Bash, como eu sempre uso. Eu já abri aqui a pasta, né, de onde eu vou colocar meu projeto. E agora a gente só precisa rodar os comandos. Então ele está falando aqui, ó, para você iniciar, né, um novo projeto, você vai colocar o npm init wdio @latest. O que que significa? Significa que a gente está adicionando, né, a gente está iniciando o nosso projeto, por isso que tem o init, para a última versão do WebDriver.io, tá certo? Então a gente vai utilizar a última versão disponível. E além disso, a gente ainda vai criar o nome do projeto, que vai ser WDIO, que é de WebDriver.io, Selenium, automation, ok? Então ele pergunta aqui, você quer proceder? Eu vou colocar Y porque é yes. Legal, deixa eu aumentar inclusive o tamanho da nossa tela. Ó. Ele cria aqui um bonequinho bonitinho, ó, muito legal. Ó, ele está inicializando, né, o projeto. E o que é /CLI? O CLI, né, significa Command Line Interface, tá? Então é uma interface de código de linha. Então isso basicamente que a gente está fazendo é justamente o código de linha. Ó, aqui ele já está falando, o projeto nomeado WDIO Selenium Automation foi detectado, no caso, né, justamente onde eu estou criando o meu projeto. Correto? Sim, então a gente coloca um Y. Beleza. Qual tipo de automação você vai fazer? Tá vendo como esse é o diferencial, um diferencial bem interessante do WebDriver.io, que ele traz essa conversa basicamente. E aqui você pode escolher, ó, tá vendo? Eu tô usando o teclado e eu posso escolher qual que é o tipo de projeto que eu vou fazer. Então, ó, eu posso fazer end-to-end testing de web e mobile, certo?
componente ou teste unitário, desktop test, então a gente pode até fazer testes aí em aplicativos, né, usando Electron, para macOS também, VS Code Extension Testing, e aí a gente voltou para o end-to-end. Para selecionar, eu aperto com Enter. Legal? Agora, qual que é a pergunta? Where is your automation backend located? Então, onde que está alocada, né, o back-end da minha aplicação? Ele pergunta se ele está em algum tipo de machine ou se ele está local. Então, ó, a gente vai falar que ele está locado na minha local machine, tá certo? Por quê? Porque a gente vai baixar, né? A gente vai ter que instalar aí o Selenium, tudo que tiver que instalar. Que tipo de aplicação a gente vai automatizar? A gente pode escolher duas, inclusive, se eu não me engano, tá? Mas no caso a gente vai fazer web. Porque a gente poderia escolher web e mobile também, né? Agora sim. Olha que legal. With which browsers should we start? Então, com quais browsers a gente quer startar, né? Com Chrome, com Firefox, com Safari, Microsoft Edge. Eu vou colocar com Chrome, porém, eu poderia, com o espaço, selecionar todos, tá bom? Mas no caso aqui é só para demonstração, a gente vai utilizar o Chrome. Agora, ele também pergunta qual é o tipo de framework que você quer utilizar. No caso aqui, é uma forma de você trabalhar, qual que é a forma, qual que é a estrutura que você trabalhar com testes. O Mocha, o Jasmine e o Cucumber tem um tipo diferente, tá bom? Dele utilizar aí a automação. Porém, a gente vai utilizar Mocha. Por quê? Mocha é muito parecido com Cypress, e vocês vão ver isso. Além disso, é um padrão ótimo de se trabalhar, na minha opinião. E eu já falei sobre Cucumber em alguns vídeos, então se você quiser saber só um pouquinho mais sobre Cucumber, pode ver aqueles vídeos e ver minha opinião do que eu acho. Mas, além disso, o Jasmine, ele é muito parecido também com o Mocha, tá? Ele é bem parecidinho com o Mocha, mas ele não é tão utilizado assim, mas ele é um pouco mais antigo, então o Mocha veio para ficar e meio que é um padrão ótimo. Então você pode escolher o primeiro Mocha, sem o Serenity. Aí aqui ele pergunta se você quer algum tipo de compilador, como por exemplo TypeScript. Ao invés de trabalhar com JavaScript, você pode trabalhar com TypeScript. Aqui eu vou só negar, eu vou colocar no mesmo. Porém, se você quiser trabalhar com TypeScript, por favor, faça isso. Me diz aí nos comentários se você tá afim também que eu traga alguma coisa em TypeScript. Eu gosto bastante de TypeScript, tem algum tempinho que eu não uso, infelizmente, porque no trabalho eu não estou utilizando mais. Mas eu posso trazer umas coisinhas e falar um pouquinho das diferenças do TypeScript e do JavaScript. Ó, você quer que o WebDriver.io gere alguns arquivos de teste para você? Ótimo, exatamente o que eu quero. Eu quero que ele gere esses arquivos, porque aí eu ainda posso pegar e copiar umas coisinhas para ver como que funciona. A gente consegue ver melhor como ela funciona. Então eu vou dar um yes. What should be the location of your spec file? Aqui ele está perguntando a localização do meu spec file. Ué, eu tô achando que tá faltando aqui. What should be the location of your spec file? Bem, eu vou só dar enter e eu vou deixar no mesmo lugar mesmo que ele tinha me dito. Então, no caso, ele vai ficar dentro, né, da nossa WebDriver.io Selenium Automation. Vai ficar dentro de teste e specs, tá bom? Ó, do you want to use Page Objects? Aqui ele pergunta se a gente quer utilizar o Page Objects. Page Objects é um padrão de projeto, tá bom? Para automação, muito utilizado no mercado. Tem muita gente que não gosta, mas eu particularmente gosto. Eu acho que deixa o projeto muito mais confortável e muito mais organizado de trabalhar, tá bom? Ele adiciona um pouquinho de complexidade, mas na minha opinião é uma complexidade que vale a pena ter para você ter um projeto mais confortável de se trabalhar, mais fácil de se manter também. Então, porém, como aqui é uma demonstração, eu vou colocar que não. Não quero Page Objects. Agora a gente pode escolher ainda por cima qual que é o reporter que a gente vai utilizar, né? No caso, reporter, o que ele quer dizer como reporter? É literalmente a forma que a gente vai criar esses reports, né? Então tem várias formas. Tem, por exemplo, como JSON, Allure, que são reporters, que são bibliotecas de reporte de teste de automatizados, tá bom? Tem o Mucosan, tem o HTML Nice, Slack, TeamCity, Delta, TestRail, tem bastante coisa. No caso aqui, a gente pode inclusive escolher vários, né? Nem eu falei antes. No caso aqui eu vou utilizar spec mesmo, tá? Que é bem padrãozinho, não vou pegar nada muito diferente não. E agora, ó, você quer utilizar algum tipo de plugin de teste setup? Então vamos ver. Qual que ele tem aqui? Ele tem wait for utilities that provide functionalities to wait to certain conditions. Isso é legal. Então é basicamente aqui, é uma funcionalidade para você esperar algumas condições. No caso aqui, ó, deixa eu dar uma olhada. Ele tem algumas bibliotecas já padrão para você. Eu vou usar o wait for, que é muito mais simples, tá bom? Só vou usar ele. E, ó, você quer adicionar algum outro teste setup? Por exemplo, Vite, Nuxt, algum desses aqui? Vamos dar uma olhada. Eu acho que eu não vou utilizar nenhum. Nossa, tem bastante coisa, galera. Tem muita opção. Algum tipo de teste setup, mas eu acho que ele utiliza Vite mesmo. Eu vou tentar isso com Vite mesmo. Tá ótimo. Qual que é a sua base URL, né? Então, qual que é o sistema, né? Qual que é a base que você vai iniciar o seu projeto?
a gente vai trabalhar, de novo, tá? Eu gosto bastante de fazer isso, inclusive eu vou fazer isso com todos os testes que a gente está trabalhando, que é justamente trabalhar com a aplicação Server REST, com front-end, tá bom? Ela é super simples, super fácil, e ela também tem API caso a gente queira mexer depois. E eu vou utilizar essa ferramenta aqui, tá? Que é o Server REST, né? Na verdade é o e-commerce para teste mesmo, ele foi criado por um QA para ser testado, inclusive, muito obrigado. Entrem aí, é bem legal. A gente vai utilizar ele para poder fazer a automação. Então vamos pegar aqui, ó, a nossa base URL. Legal, frontserverrest.dev, dê Enter. Você quer rodar npm install? Que significa que vai instalar todas as ferramentas que você deseja, né? No caso, ele vai instalar todas as dependências, todas as bibliotecas que você pediu para instalar. Então sim, eu quero. Olha, ele está instalando tudo que eu pedi para ele instalar. E ó que legal, vocês vão ver que o projeto vai ficar aqui, ó. Ele já está aqui, na verdade, ó. Olha que interessante. Já está tudo criado, ó. Aparentemente tudo deu sucesso. A gente vê, ó, Successfully Setup Project. Então o projeto já está criado, ele já está setupado, tá? A gente fala. Foi bem rápido, tá, galera? Eu achei que ele fosse um pouquinho mais chato de fazer, mas o WebDriver.io deixa isso tudo mais confortável, tá bom?